Imagine acordar num país mergulhado em silêncio. As ruas paradas, os jornais em choque e o povo em prantos. Assim foi o Brasil em 24 de agosto de 1954. A notícia parecia inacreditável. Getúlio Vargas estava morto. A versão oficial? Suicídio. Mas será mesmo que o presidente que dizia só morto sairia do catete realmente puxou o gatilho contra si? Ou essa frase foi apenas o prenúncio de um plano muito mais sombrio? Pense, por que um homem com poder, ainda com apoio popular e com cartas na manga para resistir à pressão, simplesmente se mataria? Por que alguém que no auge da tensão política ainda trabalhava por soluções, escolheria a morte? Algo não fecha. Algo nessa história cheira a encenação. Antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal Viajantes da Evolução, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa saber a verdade por trás da história. Revelações surpreendentes estão prestes a ser feitas, e a última será a mais perturbadora de todas. Vamos aos fatos. O Brasil estava em crise. A oposição a Getúlio era feroz. A imprensa, liderada por nomes como Carlos Lacerda, fazia de tudo para derrubar o governo. Acusações de corrupção, manipulação de sindicatos, alianças com militares, tudo era munição contra Vargas. Mas foi a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, o atentado da Rua Toneleiro, que acendeu o pavio da bomba. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, Lacerda sofreu um atentado em frente à sua casa. O major Rubens Vaz, que o acompanhava, morreu. A comoção foi imediata. Logo, as investigações ligaram o crime ao Palácio do Catete, mais precisamente a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, apelidado de Anjo Negro. Era a desculpa perfeita. A pressão para a renúncia de Vargas cresceu como um incêndio descontrolado. Militares exigiam sua saída imediata, mas Vargas resistia, e foi aí que algo estranho começou a acontecer. Informações desencontradas surgiam, relatos mudavam, versões conflitantes se acumulavam. Até que, na manhã de 24 de agosto, Getúlio Vargas apareceu morto em seu quarto, com um tiro no coração. Ao lado do corpo, a carta testamento, um documento forte, emocional, acusador, uma peça histórica, sim, mas também, talvez, uma distração cuidadosamente montada. Você sabia que o corpo de Vargas foi retirado do local antes mesmo da perícia oficial chegar? Que não houve autópsia pública e que o local do suicídio foi imediatamente fechado para investigações? Essas ações levantaram suspeitas que perduram até hoje. E não apenas isso, os próprios médicos e pessoas próximas relataram inconsistências. Gregório Fortunato, o homem acusado de ser o elo entre Vargas e o atentado, foi preso, mas até mesmo sua confissão deixou lacunas. Ele teria agido sozinho? Estava protegendo alguém? Ou foi apenas um bode expiatório usado para sacrificar a imagem de Vargas e facilitar a sua queda? E aqui entra uma das peças mais assustadoras desse quebra-cabeça. Poucos sabem, mas havia homens armados nos corredores do Palácio do Catete na noite anterior ao suposto suicídio. Alguns relatam ter ouvido disparos antes do amanhecer, e outros mencionam movimentações estranhas de oficiais que não pertenciam à segurança regular. Coincidência ou execução? Se você acha que isso já é perturbador, espere, estamos apenas começando. A cada passo que damos nessa investigação, novas camadas de mistério e conspiração se revelam. O que aconteceu naquela noite no Palácio do Catete pode mudar tudo o que você acredita sobre a política brasileira. Agora me diga, você realmente acredita que Getúlio Vargas se matou? Ou estamos diante de um assassinato político cuidadosamente maquiado como suicídio? A verdade, como sempre, se esconde nos detalhes.
E quando observamos os bastidores da morte de Getúlio Vargas, percebemos um teatro cuidadosamente montado. Um teatro em que o protagonista pode ter sido forçado a encenar o ato final. Vamos falar sobre a tal Carta Testamento. Um documento forte, poético, dramático, que inflamou corações por todo o Brasil. Nele, Vargas dizia que deixava a vida para entrar na história. Mas você sabia que a carta foi escrita antes dos eventos mais tensos daquela madrugada? Isso mesmo. Há indícios de que o texto foi preparado dias antes, como uma arma política, uma última cartada. Ou talvez como um álibi forçado para justificar o que viria depois. Alguns assessores de Getúlio confirmam que a carta foi revisada, reescrita e guardada com cuidado. Mas por quê? Ele sabia que ia morrer? Ele sabia que o fim era inevitável? Ou ele estava sendo preparado para ser silenciado? E seus aliados para usarem a carta como escudo? E por falar em aliados, há algo ainda mais estranho. No dia anterior à sua morte, Vargas teve diversas reuniões. E em nenhuma delas demonstrou sinais de quem estivesse prestes a cometer suicídio. Pelo contrário, ele falava de resistência, planejava estratégias, cogitava um afastamento temporário, até almoçou com calma e caminhou pelos jardins do palácio como quem ainda tinha cartas para jogar. Isso é comportamento de alguém decidido a morrer? Agora, vamos a um detalhe quase cinematográfico. O tiro. Dizem que ele foi dado com um revólver calibre 32 no coração. Mas esse tipo de arma é de difícil manuseio para atirar com precisão no peito. Mais ainda, para alguém em estado emocional abalado. E o local do disparo, a posição do corpo, a ausência de vestígios consistentes de pólvora, tudo isso levanta sérias dúvidas. Inclusive, peritos independentes da época levantaram questões que nunca foram respondidas. Outro ponto intrigante: não há fotos confiáveis da cena do suposto suicídio. Nenhuma imagem oficial foi liberada mostrando Getúlio morto com clareza. Tudo o que temos são registros posteriores, cuidadosamente organizados. A cena foi rapidamente limpa, e quando a população começou a chegar nas imediações do Palácio do Catete, a narrativa já estava pronta. Vargas se matou. A história havia sido contada, e seria essa versão que entraria nos livros escolares. Mas a dúvida persistia, especialmente nos corações dos brasileiros que choravam seu presidente. As manifestações foram instantâneas. Milhões saíram às ruas em protesto. A multidão gritava não por um homem morto, mas pela suspeita de que ele havia sido tirado à força. E mais uma vez a pergunta ecoava: quem ganharia com a morte de Vargas? Militares, grupos econômicos, interesses estrangeiros, Carlos Lacerda? Tudo isso parece se encaixar. Um presidente que incomodava, que enfrentava elites, que defendia os trabalhadores e ousava sonhar com um Brasil soberano. Um homem assim era um problema. E, como sabemos, problemas assim na política costumam ser resolvidos com tragédias. Agora, conecte os pontos comigo. Um atentado estranho, um bode expiatório conveniente, um suicídio sem provas concretas, uma carta emocional escrita dias antes, uma cena do crime apagada, testemunhas silenciadas, uma população revoltada e, por fim, uma história contada à força para um país inteiro aceitar calado. Se tudo isso é coincidência, então talvez não estejamos vendo a realidade como ela é, mas como querem que a vejamos. Getúlio Vargas foi enterrado como herói, mas viveu seus últimos dias como alvo. A versão oficial dizia suicídio, mas os bastidores continuam gritando outra coisa. Vamos agora aos documentos ignorados. Em 2005, vieram à tona novos relatórios da época, antes mantidos longe dos olhos do público. Neles constavam depoimentos de funcionários do Palácio do Catete
que diziam ter ouvido movimentações suspeitas naquela madrugada. Relatos de gritos abafados, passos apressados e ordens contraditórias dadas por membros da segurança presidencial. Nenhum desses depoimentos foi devidamente investigado, simplesmente ignorados. Agora, a revelação mais assustadora de todas. Em 2012, um depoimento voltou a reacender o mistério. A ex-vedete Virginia Lane, amante de Getúlio Vargas por 15 anos, fez uma revelação estarrecedora. Ela afirmou que estava com o presidente na cama quando ele foi alvejado por capangas de Carlos Lacerda. Disse que precisou fugir às pressas com Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal de Vargas. Pode-se dizer? Pode, se você quiser. Olha, pode. é meio perigoso. Mas o meu livro vai sair, não tem direito não. Eu vou dizer. Eu estava na cama com ele quando entraram e mataram ele. O que, Virginia? O que? Ele foi assassinado, meu filho. Você estava na cama? Eu estava na cama com ele. Ele aí chamou o Gregório correndo, ainda deu pra chamar. O Gregório foi e me atirou pela janela, onde eu fraturei braço, perna e caí lá embaixo no palácio, no jardim. E mais, contou que estava escrevendo um livro sobre o que realmente aconteceu. Isso o Brasil vai saber agora no meu livro que vai ser editado. Está sendo publicado um livro muito bacana que se chama Sua Excelência Vedete Viu, e uma interrogação grande. Mas a obra jamais chegou a ser publicada. Por quê? E o que dizer do guarda-costas Gregório Fortunato? Ele era o homem de confiança de Getúlio, mas acabou preso e tratado como um dos responsáveis pelo atentado a Carlos Lacerda. Coincidência ou jogada? Fortunato poderia saber demais. E como num roteiro trágico, acabou sendo morto na prisão alguns anos depois. Silenciado. O mesmo destino de outros aliados próximos ao presidente que poderiam revelar o que de fato aconteceu. As peças iam sumindo do tabuleiro. Nos bastidores do poder, movimentações políticas intensas aconteciam. A oposição, liderada por Carlos Lacerda, já articulava com setores militares para tomar o poder. Os Estados Unidos, preocupados com a aproximação de Vargas com o nacionalismo econômico e a Petrobras, viam com bons olhos uma troca de comando. Afinal, interesses internacionais jamais dormem. E a grande pergunta continua: Vargas realmente puxou o gatilho ou foi puxado para a morte como parte de um jogo maior em que sua saída seria o xeque-mate para impedir que ele continuasse com seus planos de independência nacional? Para alguns historiadores, o suicídio foi uma escolha estratégica, um sacrifício calculado para impedir um golpe militar imediato e permitir que seus aliados reagissem politicamente. Mas para outros, o tiro nunca partiu da mão de Vargas. Teria sido um assassinato disfarçado de suicídio, algo que, infelizmente, não seria inédito na história da política mundial. Hoje, mais de 70 anos depois, o Brasil ainda vive sob os ecos daquele tiro. Um tiro que não apenas tirou a vida de um homem, mas abriu uma ferida na história do país. Uma ferida que sangra dúvidas, teorias e um sentimento incômodo de que nunca saberemos toda a verdade. Mas talvez a pergunta mais perturbadora seja: e se Getúlio tivesse sido silenciado por aqueles que o aplaudiam em público? Se sua morte foi mesmo um assassinato político, então o Brasil perdeu mais do que um presidente. Perdeu uma chance, uma direção, uma liderança que ousava sonhar com um país soberano, forte e justo. A história oficial pode tentar enterrar os segredos, mas as perguntas continuam vivas. E cabe a nós, décadas depois, escavar a verdade entre as cinzas do silêncio. Porque às vezes a história que nos contam é apenas a versão mais